Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Eu não vou me demorar, porque hoje nós temos 2 convidados. E pela primeira vez vamos entrevistar 2 irmãos unidos pelo direito. E muito mais história. Vocês vão ver quanta história tem aqui para contar. Então, sejam muito bem-vindos, doutor Alex Demo e doutor Alcenir Demo. Muito obrigado. Olá, Carla. Obrigado. É uma satisfação estar aqui nesse programa. Prazer é nosso. E, gente, vocês não fazem ideia que aqui nos bastidores a gente já estava conversando de tanta história, né? Mas para começar, vou começar pelo doutor Alcenir. De onde veio a ideia do direito? Como o direito chegou na sua vida? Na verdade, eu tenho dito que eu entrei na fila errada, mas que foi desígnio de Deus. Então, errada a meu ver, né? Ao ver do ser humano, ao ver racionalmente falando. Por quê? Porque eu tinha interesse, na ocasião, de fazer o curso de administração de empresas. E aí um amigo meu falou assim, você poderia fazer o vestibular, além da UFES, também em Colatina. E aqui perto do nosso trabalho aqui, tem um local que abriu para fazer inscrição para o vestibular de Colatina. Aí eu fui lá para a fila. E cheguei na fila, preenchi o formulário. E aí, quando estava próximo da secretária lá, eu disse, ainda bem que não tenho que ir a Colatina fazer inscrição, senão não iria a Colatina fazer inscrição para o vestibular de administração de empresas. Ao que ela me respondeu, você está enganado. Aqui é para inscrição para o curso de Direito. Nunca havia passado na minha mente fazer o curso de Direito. E naquela ocasião ali, eu titubeei e pensei em desistir. Mas um amigo meu estava na fila atrás, me convenceu a fazer o vestibular, já que estava tudo pronto já, né, preenchido ali o formulário, né, dos meus dados, né? E aí eu fiz a inscrição, resultado, fiquei reprovado no vestibular da UFES e passei no vestibular de Direito de Colatina. Olha, que legal! A faculdade se chamava, né, FADIC, Faculdade de Direito de Colatina, em 1980. Nossa! E você fez direito por causa do irmão ou não? E eu fiz direito, né? Devido à influência dele, realmente, que formou primeiro. Assim como ele também, eu pensava no curso de administração, porque sempre trabalhei no pequeno comércio do meu pai. E ele, assim, ficou até desconfiado que na hora de fazer a inscrição, que também naquela época não fazia nada pela internet, era lá pessoalmente, preenchendo o formulário. Ele fez questão de ir comigo até Colatina, ficar na fila, para ver se lá na hora no formulário eu iria preencher, né, para a opção Direito ou Administração. Né? E acabei fazendo o curso de Direito, graças a Deus. Né? Não, ele foi conferir se você não entrava na fila errada. Na fila errada, exatamente. E depois da faculdade, como foi? Conte-nos a sua trajetória. Depois da faculdade, né, eu passei na UAB logo, né, na primeira prova, né, e graças a Deus comecei a advogar. E aí, a advocacia no interior, na época, principalmente, né, era assim, muito difícil, né, até para a gente estabelecer. Eu aluguei um local lá para instalar meu escritório, abri o escritório sem nenhum cliente à vista. E aí fiquei lá no escritório estudando, enquanto, né, ninguém aparecia. De repente apareceu o primeiro. Bateu na porta, falou, doutor Alcenir? Sim, pois não. Eu posso entrar? Pode, senta aí, por favor. Aí sentou-se. E aí falou, doutor Alcenir, eu vou falar para o senhor aqui, eu vim aqui porque eu procurei todos os advogados aqui da comarca, ninguém quis pegar a minha causa. E aí eu queria saber se o senhor quer pegar a minha causa. Eu falei, pois não, pode sentar e relata para mim aí, por favor, né, qual é realmente a sua causa. Aí ele relatou, realmente era uma causa um tanto complexa, difícil, mas eu aceitei o munus e, graças a Deus, consegui ganhar a causa. Opa! E aí, então, aquele cliente, né, passou a ser uma pessoa assim que me propagou, né, o meu nome na advocacia, né, e a partir daí comecei a advogar e advoguei por quase 9 anos.
9 anos? Exatamente, quase 9 anos. Depois eu fiz um concurso para escrivão judiciário, fui aprovado também, exerci o cargo por quase 4 anos, e nesse ínterim eu me dediquei também, né, aos estudos para concurso na magistratura, tendo sido aprovado em 1997 e tomei posse em 1998. Nossa! Já são 27 anos de exercício na magistratura. Em que momento o doutor, entre a advocacia e ser escrivão, decidiu que queria realmente a magistratura? Na verdade, desde quando eu era advogado, né, eu tinha essa pretensão, né, de fazer um concurso público, seja para o Ministério Público ou para a magistratura. Tá. E tentei, inclusive, alguns concursos nas duas áreas e não logrei êxito. Razão pela qual eu resolvi fazer um concurso intermediário, que seria para escrivão judiciário, né, para eu poder realmente, nesse tempo em que eu ficasse exercendo essa função, né, poder realmente estudar com mais dedicação, com mais afinco, porque realmente tem que estudar bastante, né, para ser aprovado. Antes de eu lhe perguntar alguma história que lhe marcou dessa época, quero saber de você, Alex. Sim. Depois da faculdade, como foi chegar? Porque hoje você é escrivão. Sou escrivão judiciário. Como é que foi essa caminhada? Você então, logo já prestou concurso ou advogou? Só voltando um pouco aqui, na fala do Alceni, ele só não quis falar porque ele deve ter esquecido. Mas a advocacia dele também, logo no início, ele não tinha nem dinheiro para pagar secretária. Você foi secretário dele. Ele me forçou, né, a ser secretário dele. Né, aí, por um tempo, eu atendendo ali as pessoas, fui criando gosto também pelo ramo do direito. Mas foi por isso que acabou sendo influenciado. Influenciado, né? de certa forma. Mas entrei, né, na faculdade, também na FADIC, curso de Direito lá, em 88. Formei em 93. Muito difícil naquela época, né? A gente saía de Pinheiros, no ônibus da prefeitura cedido. Ônibus muito simples. Saía 3 horas da tarde, chegava 6h30 em Colatina. Nossa. Entrava na aula 7, acabava, né, as aulas ali 11 horas da noite, 10h40, e voltava para Pinheiros, chegava 1h30 da manhã. Nossa. Dormia de madrugada e acordava bem cedo para ter que trabalhar, porque a gente sempre, né, teve que trabalhar. Mas, enfim, depois que formei, eu advoguei pouco tempo, não tanto quanto o Alceni, há menos de 2 anos. Aí passei no primeiro concurso, em 1995, que foi o concurso de escrivão da Polícia Civil. O primeiro concurso que exigia o curso de Direito. Né? Passei, fui aprovado, né, e assumi a delegacia lá de Pinheiros. Né? Mas todos ali falavam que eu não levava muito jeito para ser policial, não. Sem querer desmerecer a classe, né, da Polícia Civil, mas os amigos lá da época, né, que eu tenho até hoje contato, e a gente tem uma boa convivência. Alex, você tem que continuar estudando, porque o seu negócio é ir para o judiciário. Né? E nós continuamos estudando. Eu me lembro perfeitamente, eu e mais 6 colegas, né, 6 moças, e eu estudamos durante um período de 6 a 8 meses no concurso de escrivão judiciário e combinamos entre nós de não concorrer um com o outro, porque eram vagas limitadas por comarca. Né? Então eu optei por uma comarca, cada um foi optando. E graças a Deus nós 6, né, eu e essas 6 colegas, se encaixaram. Fomos aprovados e tomamos posse para escrivão judiciário, no mesmo ano que o Alceni também tomou posse na magistratura, deixando, né, a função de escrivão, eu assumi como escrivão judiciário. Inicialmente em Boa Esperança, depois passamos uma época, 11 anos em São Mateus, e já vai fazer 10 anos que estamos em Linhares. Né? Então também é um total aí de 27 anos no judiciário. Nossa, sensacional. E histórias que lhe marcaram nessa época, antes da magistratura? Alguma história assim, olha, teve um cliente que ficou marcado, uma história inusitada, algo, um atendimento como escrivão, algo que lhe marcou? Esse fato aí desse cliente, primeiro cliente, mas foi corajoso em me constituir, que era a primeira causa que eu estava pegando na condição de advogado, né? E então foi assim marcante para mim. Daí a razão pela qual eu sempre
que posso, né, e tenho oportunidade, eu falo a respeito dessa experiência, entendeu? Inclusive, só a propósito, né, quando advogava, eu também lecionava, dava aula em escola pública, né, estadual, ensino médio e fundamental. E depois que eu passei no concurso da magistratura, né, pela lei orgânica da magistratura, a gente não pode continuar dando aula em escola pública, ensino fundamental, né, tem que ser só ensino universitário. Então, logo depois que eu passei e tomei posse na condição de juiz de direito, eu passei a exercer também a função que exerço até hoje de professor universitário. Que legal. Né? Então, também tem essa parte aí que é importante salientar, né? Porque eu gosto muito, né, da vida acadêmica. Não, a vida acadêmica eu digo que é fantástica, né? A gente inclusive fica sabendo o que está acontecendo, né, na sociedade. Ali a academia ali é bem propícia para trazer essas informações, né? Sim. Eu acho muito, muito bom. E sua primeira audiência como juiz, ainda lembra? Ah, sim, eu lembro muito. Inclusive foi um interrogatório. É mesmo? De um réu, né, que cometeu um crime, né, claro. Na comarca de São Mateus. Porque eu exerci a função de escrivão judiciário primeiro em Linhares, depois pedi minha remoção para São Mateus, né? Porque meus pais moravam em Pinheiros, eu achava mais próximo, né, claro, de lá, então eu pedi minha remoção. E foi nesse período que eu estava em São Mateus, na condição de escrivão judiciário, que fui aprovado para a magistratura. E tomando posse, o presidente, né, do Tribunal de Justiça, o saudoso, né, desembargador Wellington da Costa City, ele falou assim, com todos nós juízes que tomamos posse, eu vou designar cada um, se possível, na mesma comarca que mora. Aí eu até glorifiquei a Deus ali no meu íntimo, né? Que não tem para ir para outra comarca. Aí ele falou assim, o senhor mora em São Mateus, sim, então você vai responder para o São Mateus que tem uma vaga lá na vara criminal. Eu falei, tudo bem, aceitei, claro, né? E fui trabalhar, e a primeira audiência foi realmente um interrogatório de um réu, só que um registro, que aí achei interessante, mesmo tendo sido advogado por 9 anos, escrivão por 4 anos, quando eu fui presidir a primeira audiência, né, realizando um interrogatório, eu senti assim, um impacto muito forte dessa tão grande e relevante função que é a de magistrado. Eu estava ali diante de um réu, que eu estava interrogando e que eu deveria, claro, nos anteriores termos, né, da lei, julgá-lo assim que realmente concluísse aquele processo. Então, aquilo ali foi uma experiência muito forte, porque eu estava como escrivão por quase 4 anos e trabalhando ao lado do juiz, fazendo audiência com o juiz, entendeu? Ali do lado do juiz, várias audiências, né, inclusive, experiências, né? É uma experiência bem larga, né, assim, em termos, né, de vida forense. Claro. Como advogado e também como escrivão. E, de repente, como juiz, eu senti assim, um impacto muito forte naquele primeiro momento que eu fui investido, né, de fato de direito, né, dessa função tão nobre que é a magistratura. O peso e a importância, né? Muito importante, relevante. A gente brinca, né? O peso da caneta do juiz, mas a gente não passa por essa sensação. Sim, né? Por trás, né? Eu imagino que tem que ter realmente, assim, muita coragem também, né? E é muito discernimento para julgar. Ter que julgar e julgar sempre, né, com justiça. Exato. Né? E isso implica, né, em julgar de acordo com o direito e de forma imparcial. Exatamente. Sim. Alguma audiência que lembra, assim? Às vezes, assim, foi tumultuada ou alguma coisa engraçada que tenha acontecido? São muitas audiências, muitas audiências, mas, assim, já que você quer um outro fato pitoresco... Não, a gente quer histórias. Tem um fato, assim, que me recorda agora, que eu estava atuando na vara de família, né? Vara de família, e estava sendo ali realizada uma audiência de investigação de paternidade.
E aí, né, a moça seria a parte também interessada, né, que teria engravidado, né, e dado à luz àquela criança, ela foi, né, ali ouvida e ela disse que realmente quem seria o pai da criança seria aquele que estava ali na condição de investigado, né, o requerido. E aí foi naqueles primeiros momentos ali que era possível fazer o DNA. Só que era muito caro o DNA. E o avô daquele requerido, que ele era um adolescente para jovem, né? Eu me lembro perfeitamente, ele estava sendo representado, inclusive, pelo avô. O avô falou assim, eu sou aposentado, eu ganho pouco, mas eu faço questão de pagar o DNA, porque naquela época a justiça não pagava. Eu faço questão de pagar o DNA porque o meu, né, neto, ele diz que não é pai da criança, ele tem certeza. Então, eu faço questão de pagar, ainda que eu não tenha condição, eu vou pagar. E aí a gente pegou e falou com a mãe da criança se realmente era ele mesmo, porque ele vai ter que desembolsar um valor que ele nem teria condição, né, assim, em termos financeiros, de desembolsar. E ela, não, é ele mesmo. E aí, então, mandei realizar o exame DNA, e aí chegou o dia de abrir o exame, a gente marcou a audiência, né, para abrir. Aí, quando abrimos o exame, deu negativo. Negativo. Aí, aquele avô, né, ficou indignado com a situação toda, que teve que pagar e tudo, e eu também fiquei, assim, um tanto, entre aspas, insatisfeito, né, para não usar outro termo, com aquela pessoa que apontou aquele requerido como investigado. Ao que ela falou assim, doutor, eu posso falar? Eu falei, pode falar. Ela falou assim, doutor, agora eu tenho certeza quem é a pessoa que é o pai da criança. Porque naquela noite eu fiquei com 2. Nossa! Que situação. Enfim, resolveu-se a paternidade, porque ela acabou realmente concluindo que seria aquele outro, né? Mas depois eu saí da vara de família, eu nem sei se ela realmente foi preciso entrar com a nova ação de investigação de paternidade. Nossa. Contra o verdadeiro pai. Constrangedor. Constrangedor mesmo, né? Ai, meu Deus. E como escrivão judiciário, conte pra gente as histórias. Algum fato, assim, inusitado, né? Eu, assim, não vou citar nomes, lógico. Lógico, não, aqui a gente não quer mas nomes, um fato, a gente assim, quer histórias apenas. engraçado, mas teve um final feliz, vamos, né, dizer. Sempre eu, na vara de família, procurei também aconselhar, né, sempre que possível, dependendo da situação do casal, tentar reconciliar. O juiz também, né, ele tenta a todo momento, né, uma conciliação entre as partes, não importa qual seja o litígio, né? Mas eu lembro de um fato, Alcinino, não sei se ele se recorda disso, que um casal estava se separando, um casal assim muito simples, e não queriam falar em hipótese alguma o motivo da separação. Assim, meio constrangidos, né? E não queriam falar na frente. E eu lembro que foi levado primeiro o esposo no canto para conversar com ele, e ele não abriu, em hipótese alguma, o motivo. Já a esposa, quando ela foi levada, ela acabou falando no particular. E era um fato até engraçado, mas verdadeiro. Mas por que, fulana, você quer se separar de Beltrano? Né? Aí ela falou assim, doutor, eu vou te falar, estou até com vergonha, mas eu, já que estou aqui separado no canto, né, nessa sala, eu posso falar. Fulano de tal, meu marido, ele fica, eu não aguento mais viver com ele, porque ele fica até 3 dias sem tomar banho. E aquilo causa um odor. Eu fico, às vezes, 2 dias e não me aguento. Aí eu falei, mas isso está fácil de resolver. Espera aí, vamos calmar. Vamos resolver isso, que nada que um bom banho, um perfume não resolva. Então não era nada, como se diz, né, grave. E teve outros casos também de reconciliação, mas esse, assim, ficou marcado, porque não era um fato que né? Precisasse, como diz, né? Levar à justiça, né? Exato. E eles acabaram se reconciliando, graças, né, ao conselho.
Ainda temos muitos casos na justiça apenas por... assim, que poderiam ser resolvidos fora da justiça? Existe, né? Muitos casos, infelizmente, às vezes, não compõem as partes, né? O sendo extrajudicial e acaba... Tem gente que... A gente costuma dizer no ramo de direito que é melhor um péssimo acordo do que uma boa demanda, né? Tem gente que quer ir mesmo, quer brigar 5, 10, 20 anos, ao invés de fazer um acordo que traria paz, né? Não traria esse embate tantos, né, longos anos, né? É um martírio. Hoje a gente tem uma demanda muito na comarca Sim. em que atua. Quais as demandas de maior porte? Então, eu estava até pouco tempo, antes de unificarem as varas, né? Lá em Linhares. Que agora unificou, tudo mudou, São Mateus né? começa hoje. Eu era escrivão da 2ª Vara de Família com 3.000 processos. E agora com unificação, acumulamos 4 varas, 2 de família e 2 da infância e juventude. Né? Então, em torno de 9 a 10 mil processos. Nossa. A demanda é grande, né? É muito trabalho, mas a gente, enfim, procura fazer com que o jurisdicionado, né, fique satisfeito, mesmo com, às vezes, falta necessária, né, de mão de obra. Mas o nosso papel está ali trabalhando, né? Às vezes até mais do que o horário, porque a gente ama o que faz, não é verdade? E lá agora vai acumular muito? Exatamente. O doutor estava em que vara? Eu estou, ultimamente, né, nos últimos anos, eu sou titular do Juizado Especial, né, que abrange as 3 competências, civil, criminal e a fazenda pública. Nossa Senhora! Então, abrange 3 competências. Aí, agora houve a unificação, né, já agora está sendo implementadas as mudanças também no próprio fórum, né, para poder realmente abarcar essa unificação, né, num local só. E, assim, é claro que o trabalho vai ser maior, né? Porque qualquer tipo de somatória de atividades, né? Enfim, a gente vai realmente ter uma sobrecarga de trabalho. Não só, né, os juízes, como também os promotores, os servidores, né, principalmente, né? Porque, enquanto o juiz, cada um vai continuar, embora sejam unificadas as secretarias, né, são os cartórios, mas cada juiz vai ficar na sua respectiva unidade judicial, respondendo por ela. Então, por hora, a gente não tem uma sobrecarga, né? Cada juiz, por conta da titularidade, né, na unidade judicial, da prerrogativa que nós temos da inamovibilidade, né? Mas, assim, eu penso que a tendência, né, natural é que, no futuro, né, cada juiz também vai ficar só respondendo, na verdade, por essas secretarias unificadas, porque não tem sentido secretaria unificada com 2, 3 juízes. A princípio, né, assim, essa aí é uma ideia que a gente acredita que vai acontecer, tá, ao longo do tempo. Alex, na sua opinião, sim, qual o maior desafio dessa unificação? Que você já está vivenciando, né? Exatamente. Doutor Alceni está começando a vivenciar essa unificação. Qual o maior desafio? O maior desafio... Porque tem pontos positivos e negativos, pelo menos inicialmente, né? E qual é o maior desafio? O maior desafio é com relação aos servidores, né, estagiários. Até então, né, lidavam com uma matéria específica, exemplo, família. Né? E, de repente, com a unificação, você tem que aprender também outras matérias. Então, isso mexe um pouco na hora de você, na prática, executar uma decisão judicial, um despacho judicial. Está todo mundo meio perdido ainda? Um pouco. A gente vai alinhando, porque eu estou... eu estou falando meio perdido também advogado. Advogados, muitos procuram a gente. Eu estou como diretor-gestor, né, dessa secretaria unificada. Então, a gente que está na gestão dessas 4 varas, no caso. Então, não é fácil. A gente tem que procurar, né, se adequar. O ser humano, ele sempre se adequa, né? E quantos juízes estão ali?
Na sua secretaria, atendendo a sua secretaria? Que são 4 varas, né? 4 juízes. Nossa, é um desafio mesmo. E ainda também eu respondo, estou esquecendo aqui, como chefe da central de mandados. Nossa Senhora, agora ficou bom o negócio. Então é uma correria, lá e cá. Os colegas de trabalho veem lá como é que é a correria nossa. Nossa. Doutor, na sua visão, qual vai ser o maior desafio? Realmente conciliar, né, essa sobrecarga de trabalho. Esse volume, né? Com poucos servidores, que venhamos e convenhamos, né, nós temos, né, poucos servidores para corresponder a contento a esse novo desafio. Uhum. Então, aí, os estagiários, por incrível que pareça, assim, na verdade, os estagiários, eles têm realmente, vamos dizer assim, suprido essa falta de servidores. Uhum. Né? Então, assim, para mim, esse desafio ele é gigantesco em razão, principalmente, dessa falta de servidores, né, no Poder Judiciário capixaba. Nossa. Agora vamos falar de livros. O doutor, assim, desde a pandemia, vem publicando periodicamente um livro, né? Conte-nos essa sua experiência. Na verdade, desde quando eu estava fazendo o curso de Direito, eu sempre, assim, pensei, né, lá no futuro, quando tivesse já com uma certa experiência, né, de vida profissional, escrever alguma coisa que fosse útil à humanidade. E aí veio a pandemia. E na pandemia, né, tivemos que trabalhar, né, online, né? E nesse intervalo de tempo eu me lembrei desse pedido que eu fiz a Deus na ocasião, que se Ele me desse vida e saúde, como me deu, graças a Deus, eu iria, a partir, né, de uma certa idade, começar a escrever algum livro que eu achasse interessante para deixar, né, como legado, né, para a humanidade. E aí, então, o primeiro livro que eu escrevi foi o livro que, na verdade, foi resultado da minha dissertação de mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais, que eu concluí junto à FDV, que é esse livro aqui, de Direito de Propriedade e Acesso à Justiça. E aí, nesse mesmo tempo aí da pandemia, eu também resolvi escrever um livro, não de direito, mas que eu já tinha lido bastante filosofia e, enfim, também a palavra de Deus, é claro. Aí eu achei por bem escrever esse livro aqui, que tem como título uma pergunta: o que é a vida? Que é mais uma reflexão filosófica. Exatamente. É um breve estudo à luz das correntes do pensamento humano e das escrituras. E finalmente aqui, eu também, como professor universitário que falei que sou, eu via, né, desde os primeiros dias que eu comecei a dar aula na faculdade, que os alunos entravam no curso de Direito e ficavam meio perdidos, né, sem norte, né, do que seria no futuro. Aí, então, eu comecei a perceber isso e comentei com um então estagiário meu, na ocasião, né, ele era meu estagiário, voluntário, inclusive, que eu tinha interesse em escrever um livro dessa natureza, voltada para o acadêmico de Direito. E aí esse estagiário meu, ele é muito estudioso, ele realmente depois foi sendo aprovado em concursos públicos que ele foi fazendo, né? E chegou, inclusive, com 27 anos a ser aprovado no concurso de juiz federal. Uau! Ele é juiz federal hoje aqui no estado do Espírito Santo. Que legal! E aí, na pandemia, eu falei com ele, já como juiz federal, falei com ele, que tal a gente escrever aquele livro em coautoria? Que eu lhe falei lá na época que você era estagiário, da minha pretensão, agora nesse período, né, da pandemia. Aí ele, vamos fazer então. Aí dividimos os tópicos e o livro ficou... O Manual do Acadêmico de Direito. Ficou aqui, né, esse resultado aqui, né, que contém várias sugestões e também conhecimento jurídico, né, em forma bem assim concisa, né, do direito, para o acadêmico de direito que queira realmente realizar, né, na sua futura profissão, né, algo que ele, de repente, sonhe, né, realizar.
Então, é um manual para que ele aproveite mais a faculdade. É um manual para que ele possa realmente estudar com uma certa direção ao longo do curso de Direito e também pensando no futuro profissional. Porque aqui também tem dicas, inclusive, de como fazer concurso público, como estudar para concurso público. Que legal. Entendeu? Como ser estagiário no fórum, prática, né? Na prática também, é importante. Uma teoria e prática. A importância de ser estagiário, entendeu? Eu fui estagiário quando eu fiz Direito. E esse meu estagiário hoje é juiz federal. Olha, tá vendo? Né? Tá vendo? Então, esse aqui foi o livro então, que nós legal. Resolvemos escrever e foi publicado também em 2020, que foi durante a pandemia, certo? E, finalmente, o ano passado, eu já tinha também sido despertado por essa ideia já há mais ou menos uns 10 anos. Aí, o ano passado, eu concluí esse estudo que fiz sobre a luta pela justiça. A luta pela justiça, né? Porque vai virar clássico, eu já falei. Vai virar. Amém. A gente sabe que realmente a luta pelo direito, né, tem sido encetada ao longo de séculos, né? A luta pelo direito. Mas aí eu fui despertado pela ideia de escrever um livro com esse título, A Luta pela Justiça. Porque o que adianta ter o direito positivado se não tiver uma justiça que seja realmente efetiva, né? Então, a luta pela justiça é a luta pela instituição justiça, para que ela possa efetivamente dar a cada um aquilo que é seu. Que legal, que bacana. E antes da gente falar desse livro que vocês fizeram juntos, quero que me conte a história do prefácio daquele livro. Tá que é a história mais linda que eu já ouvi aqui. Esse livro aqui, O que é a Vida, né, que eu também concluí durante a pandemia, eu queria, na verdade, convidar um grande escritor, né, famoso, para fazer o prefácio. Essa é a minha ideia. Só que aí o meu irmão acabou sendo acometido, né, do vírus e foi internado e ficou internado por 40 dias, dos quais 28 entubado, entre a vida e a morte. E aí eu fiz aniversário dia 21 de abril e Deus me deu de presente, né, a sobrevida dele, né, para mim, para todos os nossos familiares e amigos também, é claro, né? E ele recebeu alta do hospital no dia 22 de abril. Ai, que alegria. E aí, quando ele recebeu alta, o Espírito Santo testificou no meu coração que por essa vida que Deus concedeu a ele, né, a sobrevida, no caso, tinha que ser ele o prefaciador desse livro, O que é a Vida. E aí, assim que ele saiu do hospital, eu falei com ele dessa experiência que eu tive com Deus, enquanto estava orando, né, claro, pela vida dele. E aí ele fez, então, um prefácio desse livro, O que é a Vida. E aí se animou, depois do prefácio, para fazer este livro. Carla, né, os telespectadores aqui estão percebendo que da família Demo, né, o escritor nato é ele. Né? Ele que tem um dom de escritor, mas né, você também tem o dom da palavra, porque você é pastor também, né? Mas falando essa questão aí, eu peguei, foi uma carona, né? Primeiro fazendo o prefácio, né, uns rascunhozinhos aqui nesse livro aqui, né? Lindo, olha, Direito de Acesso à Justiça de Deus, uma análise comparativa com a justiça humana. Olha que lindo. Um livro que com certeza eu vou ler, eu recebi aqui com o maior carinho e vou ler porque tenho certeza que faz diferença. Reflexões lindas. Então, estava até conversando agora há pouco com meu irmão, né, que há um ditado popular que diz que na vida terrena nós temos que fazer 3 coisas. Né? A primeira, né, todos conhecem, né? Escrever o livro. A primeira é plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Né, isso que vem a frutificar, né? Isso é preservar a natureza. Isso. A segunda é ter um filho ou filha, na verdade, para você deixar ali, né, um legado. Né? E por fim, escrever um livro. Então, né, como diz o outro, eu já tinha plantado uma árvore. Né, 2 filhos maravilhosos que Deus me deu, junto com a minha esposa, Jaqueline. Né? Eu falei, vou aceitar então agora o convite do meu irmão para me escrever um livro, para deixar, né, uma herança intelectual daquilo que são nossas ideias e ideais.
E Deus assim nos abençoou com este livro aqui, Direito de Acesso à Justiça de Deus. É uma bênção do Senhor. Falando ali sobre o prefácio, só abrindo parênteses antes de falar, né, finalizando aqui com relação ao nosso livro, nós tivemos também a grata satisfação de... Porque na nossa vida há coisas que acontecem porque, de fato, é Deus que permite. É segundo a permissão divina. Mas não é para castigo. É para trazer uma experiência mais profunda com Deus, uma aproximação maior dele. Então, assim também, essa minha provação com relação à Covid, onde passei 40 dias na UTI, dos quais 28 entubado, eu tive uma grande experiência com Deus ali, naquela UTI do hospital, né? Eu tive um encontro com um anjo. E eu relato essa experiência e depois uma outra que eu tive já no apartamento, me recuperando, me restabelecendo, novamente com o anjo. E eu relato essa experiência num culto bem breve que fiz da minha casa, pelo YouTube, né? 38 minutos apenas, está lá no YouTube, é Alex Demo. Aí o título foi a minha esposa, inspirada pelo Espírito Santo, que falou que tinha que ser quando eu estava saindo da Unimed. Lembra que saiu com aquela placa escrita assim, eu venci a Covid? Uma plaquinha, né? Na hora que foram me dar, minha esposa, não é essa, né? Esses dizeres, né? É para ele sair com essa aqui. Ela levou uma faixazinha, né? E estava escrito assim, Deus venceu a Covid por mim. Oh, que lindo. Né? Então, desde aquele momento, nós entendemos que a glória, a honra, né? O louvor para ele, porque quem sou eu, quem somos nós para vencer a Covid? Né? Ele que venceu por nós. Sem dúvida. Aí tem no YouTube esse culto. Que Alex legal, Demo, Deus venceu a Covid por mim. Lá eu conto as duas experiências com o anjo que eu tive e a experiência terceira que o meu filho também teve. É mesmo? O meu filho primogênito, Tassi, teve essa experiência. Né? Temos um outro filho também, que é o Gabriel, uma bênção de Deus. Amém, que bom, que maravilha. Que maravilha. Pois é, eu particularmente não tive filho. Não? Só tive filhas. Só filhas. 4 filhas. 4 filhas e seguiram na filhas. área jurídica? Todas até agora, 3. Né? Tem uma que é a caçula, tem 13 anos só, mas todas fizeram direito, só não seguiram efetivamente na área jurídica. Mas não? Aliás, a terceira está fazendo ainda, né? Está no 6º período de direito. E, assim, é possível que ela realmente prossiga nessa área jurídica. E os seus? Os nossos filhos são formados também em Direito, o Gabriel e o Tássio. O Tássio, ele é procurador-geral da Câmara Municipal, conhece o Tássio, né? E o Gabriel é assessor de um juiz, também formado em Direito, tem 25 anos, e o Tássio, 32. A Jaqueline, minha esposa, é analista judiciária, né? Chefe do cartório lá. Também. Nós passamos por um período de 7 anos lecionando também, né? E nós estávamos assim numa fase da vida com muitas atribuições. Então veja bem, Carla, a gente dava aula de manhã, chegamos a dar aula em 3 faculdades. Nossa, eu conheço Univem, bem como é que é isso. Univix e Facel, né? Ao longo aí de 7 anos. Aula de manhã, à tarde no fórum, Jaqueline na época advogava, né? Chegou a advogar para a Câmara e tal, e à noite de novo na faculdade. E aí ela, né, falou assim, está muito difícil, né? A gente com tanta atribuição. Vamos fazer um combinado. Eu vou estudar o próximo concurso da vinda de analista e se eu for aprovada, nós paramos de dar aula. Amém? Falei, amém. Pois assim aconteceu. Né? Com 2 anos ela conseguiu a aprovação, êxito, foi nomeada e nós deixamos de dar aula. E não sente falta da sala de aula? Sinto falta porque realmente porque dar a gente aula gosta de dar aula. É um prazer dar aula. Chegamos a ter prazer. 500 alunos, né, nas 3 faculdades. Mas como eu fiz, né, a promessa tem que ser paga, né? Não podia voltar. É isso aí. Gente, nossa, eu ficaria aqui batendo papo com vocês aí até. Mas agora a gente entra num momento do nosso bate-papo, que é um bate-pronto. Eu falo que vem na cabeça. Justiça é? Dar a cada um aquilo que é seu. Que, aliás, é um conceito desde Roma Antiga. Exato. Para ser justiça é? Isso aí. Justiça é aplicar, né? Aquilo que, de fato, a pessoa ela tem de direito. Conforme o Alcine falou, dar a cada um, né? O que mais te irrita num processo, Alex? No processo, é não ver a conclusão dele.
se arrastando anos e anos. O que mais lhe irrita num processo? Duas coisas. Litigância de má fé. Ó, visão diferente, né? Que me causa espécie. Inclusive, nesse livro aqui, A Luta pela Justiça, na terceira parte do livro, eu falo sobre a ética profissional. E a ética profissional não é do juiz só. Eu falo a ética profissional do magistrado, do promotor de justiça, ou da promotora de justiça, enfim, do Ministério Público, da Defensoria Pública e também da advocacia. Claro. Então, se todos realmente pautarem, cada um na sua respectiva, né, função, entendeu? Com ética, o resultado final do processo vai ser um processo de resultado justo. Verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Um livro não jurídico. Um livro não jurídico, a Bíblia. A Bíblia, sem dúvida. Exatamente. Acho que é o mesmo. Concordo, né? plenamente. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é a palavra da vida e a palavra viva. Né? Palavra da vida porque traz vida realmente ao ser humano. E palavra viva porque o seu autor está vivo. Né? Ele venceu a morte e vive eternamente. Audiência presencial ou virtual? As duas têm as suas respectivas, né, peculiaridades. Eu penso que em alguns processos a audiência tem que ser presencial. Mas em alguns outros é possível, sim, realizar de forma remota, sem prejuízo para esse resultado justo do processo, que é o nosso objetivo final, né? Perfeito. Processo físico ou eletrônico? Olha, doutora Carla, a gente acostumou tanto com o processo físico, né? Quando entrou o processo eletrônico, até a gente familiarizar, mas hoje já familiarizado, melhor o eletrônico. Em todos os sentidos, né? Para o advogado, né? Dentro lá do fórum, da comarca, é melhor. Só que acelera muito mais o processo, né? Não tem hora, né? Não tem final de semana, a pessoa está lá peticionando, está entrando com ação. Pois é, ao mesmo tempo que é bom e ruim, né? Aumenta muito, hoje é que né? essa vida digital... É isso. Antigamente, né, a gente tinha que sair do escritório e ir lá peticionar, né? Então você sai, hoje você peticiona ali, então você se sobrecarrega mais, porque você se exige mais, inclusive, e trabalha a hora que for, de onde estiver. Você não tem mais o fechei o meu escritório, agora já saí do escritório. Não existe mais isso. O advogado perdeu o sono, deixa eu peticionar aqui naquela vara do Alex. Exato. Quando você chega, tem lá centenas de petições. Nossa, da madrugada. Eletrônico para ler. Da madrugada. Não, de sexta para segunda, é madrugada. Meu Deus. Uma mensagem para quem está começando hoje. Para quem está começando hoje, no sentido assim, bíblico, né, e no sentido também profissional. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ai, que lindo. Doutor, o que gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? De ouvir? Que é uma mensagem para quem está começando. Todo começo, né, requer muita dedicação, determinação. Se a pessoa que esteja, na verdade, né, nessa área que é a nossa área jurídica, né, e quiser abraçar qualquer tipo de profissão nessa área jurídica, ela vai conseguir, com certeza, êxito profissional, desde que ela tenha foco e determinação. Perfeito, perfeito. Se não fosse juiz, seria? Advogado. Da área jurídica, né? Se não fosse escrivão, você já sabe, né? Seria o quê? Empresário. Empresário, eu achei. Queria fazer administração. Pois é. Mas, Carla, na verdade, né? Não querendo aqui cortar a sua fala, estou lembrando agora. Lá em Pinheiros tinha um dilema. Nós somos de Pinheiros, né? Nós, Espírito Santo, cidade, né? Natal nossa. Apesar de Alceni ter nascido em Boa Esperança. Boa Esperança. Eu já nasci em Pinheiros mesmo. Nossos pais, né? Somos de origem italiana, não é isso?
4 moças e 2 homens, são em 6 filhos. E lá em Pinheiros tinha um dilema, a Alcine lembra muito bem, que muitos agricultores ou empresários. Então, o jovem, restava para ele 3 coisas, o jovem, né? Ou ele ia, né, cuidar da roça ou da fazenda ou do sítio do pai, ou ele ia, futuramente, né, herdar a empresa, né, e ser um empresário, ou então ele tinha que estudar. Então nós olhamos e falamos, meu pai não é fazendeiro, não é latifundiário, né? Meu pai não tem empresas. No resto o quê? Estudar. E graças a Deus valeu a pena. Por isso que Pinheiros é muito conhecido, apesar, né, da potência que é no ramo, né, da agricultura, Pinheiros é muito conhecido por ter aprovado alto índice, né, de pessoas, de estudantes no mundo jurídico, né? Saiu de Pinheiros, né? Não só do judiciário, mas para Polícia Civil, Polícia Federal, promotoria. Quando eu cheguei no estado... Porque estudávamos mesmo. Eu sou de São Paulo. Quando eu cheguei no estado, em 99, eu fui dar aula lá em Colatina. Eu já vim contratada pela Unesc na época. Isso, Unesc. E tinha, de fato, vários alunos de Pinheiros. Depois eu fui coordenadora de curso ali que agora é a FACEL, mas era a FANorte, né? Sim. Também tinha vários alunos de Pinheiros, de fato. Muita gente. Então é isso, é o dilema, tem que estudar. É isso aí. Mas a vida, a gente tem que estudar, né? Tem que abraçar, né? Aquilo que você almeja. Nossa, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigada por terem vindo. A gente conseguiu ajustar aí uma agenda boa para todo mundo. Muito obrigada pela participação. Fica aqui a nossa gratidão também, né? Foi um prazer estar aqui, conhecer, né, o local aqui que vocês executam com excelência o podcast. Obrigada. É um prazer enorme te conhecer. Eu também quero agradecer, tá, esse convite e parabenizar por esse título. Eu achei bem bolado demais. Segredos de Justiça, a resenha do mundo jurídico. Exato. Com a doutora Carla Fregona. E essa imagem aí diz tudo, né? Diz tudo, não é? Aqui, apesar do título Segredos, a gente quer compartilhar muitas histórias. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela participação. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história para contar, comenta aqui. A gente quer saber. Até a próxima.